Qual que é o pulo do gato das pessoas que realmente limparam isso? Por favor, não acredite em tudo que estão falando na internet. Este livro aqui, ó, sou autor desse livro, aqui tem uma lista de 118 crenças. Eu estudei isso aqui, então não estou cuspindo no prato que eu comi. Só que crenças são só 33% do processo. Crença é só a base. Imagina o que são as crenças. É uma planta que o arquiteto e o engenheiro vão construir. Ei, o que nós vamos construir? Vamos construir uma casa de 2 andares. Beleza, excelente. Olha, essa coluna está no lugar errado. Se eu construir, vai cair. Ó, essa janela aqui não vai bater sol. Isso é crença, Rafael. Tá bom? Tá resolvido a tua vida? O que nós precisamos? Comprar material de construção, construir, gerir a obra. Se eu tenho uma arquitetura incrível, a crença é: não tem nada que me impeça a sonhar. Eu também posso, eu também mereço. Isso traz tudo para você? Então, a segunda coisa que a gente vai fazer é a ação. O que eu não estou fazendo que se eu fizesse eu mudaria tudo? Então, é por isso que hoje a gente fica crença, crença, crença. E quem está nos vendo, eu sou especialista em crenças, mas se você ficar só no padrão da crença, você não vai prosperar. E é isso que explica porque tanta gente com crença limitante é rico. Você já reparou para pensar? Se crença resolvesse tudo, por que você não conhece um monte de gente com crença escassa cheia da grana? Sim. Não é difícil perguntar. Você pode ir para qualquer pessoa, essa pessoa está cheia de crença. Mas por quê? Porque a ação supera a crença. E tem uma terceira coisa que supera a ação e supera a crença: continuidade. Então, se eu limpei crença hoje, amanhã eu tive ideia de um negócio, ou propor uma coisa no meu trabalho para ser promovido, ou se eu trabalho com vendas, eu tive um entendimento que eu tenho que fazer diferente. Isso daí, eu limpei crença, a criatividade brotou. Ela nasceu. É uma chaminha de um fósforo. Crença, o fósforo não pega. Limpou crença, o fósforo está aceso. O que acontece se eu segurar o fósforo por muito tempo sem fazer nada? Ele apaga e não adianta nada. Então eu tenho que pegar esse fósforo e colocar em alguma coisa para pegar fogo. O que é? Um projeto, uma ideia, uma aula, uma visita, um bater na porta. Então, agora, limpou suas crenças? 3 coisas que eu posso fazer agora. Atitude, eu tenho que me mover. Trabalho com vendas, vou ligar para 3 pessoas, eu vou fazer isso aqui, o que eu vou agir? E por último, a gente veio aqui e a gente contou uma história desse podcast abençoado, que eu conheço vocês porque eu há mais de, sei lá quantos, 2006, há 20 anos, eu conheci o Wagner e através do Wagner eu conheci vocês. Se eu não tivesse continuidade, estaríamos aqui? Não. Se a mãe da gente soubesse com 2 meses, assim, falasse assim, ó, a minha mãe, a sua mãe abençoada, como é o nome da sua mãe? Wanda. Um beijo para dona Gosta Wanda. muito de você, inclusive. Ô, dona Wanda, um beijo. E um beijo para minha mãe, dona Vera, amor da minha vida. Sempre digo que se todo mundo tivesse a mãe que eu tenho, o mundo seria melhor. Aí eu falo para ela: mãe, obrigado por não ter desistido de mim no 2º mês. Quando começou a dar enjoo, não quero mais. Então, por que a gente nasceu, Fael? Porque dona Wanda e dona Vera, respectivamente, foram até o fim. E eu gosto de dizer que eu aprendi com uma senhora, dona Lindomar, que é de São Paulo, ela tinha um centro espírita na freguesia do Ó. Que pessoa importante para nós. Ela me ensinou a engravidar das coisas. Nunca falei isso ao vivo para ninguém. Vamos falar? Primeira vez, vamos lá então. Como uma pessoa pode engravidar de um sonho? Você vai imaginar, vai fazer uma oração, levar os pensamentos a Deus e vai falar: nesse momento, com a ajuda de Deus, eu engravido de um carro, uma casa, do emprego, e peço a Deus que me ajude nessa gestação. E aí você vai tratar todos os dias aquele sonho como uma gestação. E vai nascer. E eu engravidei do meu primeiro estágio, onde ninguém arrumava estágio, eu arrumei um que ganhava 3 vezes mais que os outros. Eu ganhei 3 salários mínimos no meu primeiro estágio, foi uma coisa. Outra coisa que eu consegui, eu queria muito sair do quartel, sair livre do quartel. Eu engravidei disso também. E engravidei de um carro que eu tive que era um Escort. Lembra do Escort? Foi um Escort. Esse era dos bons, né? Então, assim, engravide das coisas. É assim que você vai fazer. E por que engravidar? Vê se não faz sentido. Tem muita gente que fala: Bruno, sonhei ontem que eu estava grávida. Calma, a maior parte das vezes que alguém sonha que está grávida é um projeto novo. Sonhei que alguma coisa morreu. Calma. Muitas vezes é encerramento de ciclo. É muito comum. Então, você pode engravidar de uma coisa e daqui 2 anos você falar: Bruno, está aqui meu filho. O que é seu filho? Minha empresa, meu carro, minha casa, meu corpo. Alguma coisa que você quis conseguir. Eu vou mostrar para o pessoal, porque esse livro aqui não é só a capa que é bonita. A capa é muito bonita, estava elogiando. Mas, assim, o que tem aqui dentro é sensacional. Vou Esse é o livro, embaixo, tá? Esse é o livro que... Eu tenho vários livros de prosperidade. Esse é o livro que eu resumi o que mudou minha vida. E eu ponho esse livro aí... Hoje eu faço um desafio de 6 dias explicando a pessoa e fazendo a limpeza, porque, Fael,
Adianta só limpar a crença? Não. Mas adianta fazer sem limpar a crença? É aquela pessoa que tem prosperidade, mas está sempre sofrendo. Você que está em casa conhece aquela pessoa que tem dinheiro e fala, ai, eu acho que eu não posso. Você sabe que a pessoa é rica. Ai, custou barato, né? Aquela pessoa que está sofrendo por dinheiro. Então, essa pessoa aqui tem a ação, mas não tem a limpeza das crenças. Percebe que são... E tem aquela pessoa que fala assim, pô, em 2016 eu estava bem, agora eu estou mal. Alguma coisa falhou na consistência dela. Então, eu acredito num lema. Ontem eu dei uma palestra aqui em São Paulo, eu faço todo mundo ficar em pé e dançar. É assim, parece uns índios. Hoje, amanhã, depois. Se alguém aqui já assistiu uma palestra minha, já dançou comigo. Hoje, amanhã, depois. Hoje, amanhã, depois. Porque se não tivesse essa consistência, eu e você não tínhamos nascido. Eu gostei disso, pessoal. Levanta e faz isso aí. Hoje, amanhã, depois. Agora, se você se inscrever nesse canal, se você estiver com a gente aqui, se você puder participar do meu desafio, se você der o like, daqui um mês você está aqui, assiste de novo, não falha. A consistência premia o longo prazo. Sempre. A consistência premia o longo prazo. E o que as pessoas querem? Curto prazo. Eu sei que quando as pessoas vêm assistir um podcast como esse, uma parte delas, sejam empresárias, médicos e advogados, também tem problema. Que estão precisando pagar folha de pagamento, estão precisando disso aqui, às vezes estão preocupados, precisam de dinheiro. Ou pode ser aquela pessoa que mal está com trabalho, mal tem um emprego para pagar as contas. É diferente as situações, mas a dor é a mesma. E eu sei que eu também precisei, pelo despertar do sofrimento insuportável que eu estava, onde eu aprendi sobre isso. Não deixe só para o dia do sofrimento. O dia do sofrimento tem que ser o fósforo. Aí apareceu 100 reais, 5 mil, 10 mil, 1 milhão, que seja. A pessoa, resolvi, não vou mais ver esses caras, não vou mais falar disso. Leve a prosperidade, o entendimento das leis naturais como algo que a gente aprendeu, como, por exemplo, sobre higiene. A gente sabe que é óbvio lavar as mãos para não pegar nenhuma bactéria na hora de comer. A gente sabe que a gente tem que fechar a casa para ninguém entrar. Sabe o óbvio do óbvio? O meu sonho, minha missão é levar para as pessoas a informação sobre a mentalidade e prosperidade, como se fosse uma coisa mínima que a gente ensina para as crianças. Com licença, por favor, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que se o pai e a mãe conseguirem ensinar isso para os filhos, nós vamos ter uma geração de gente próspera. Porque a pior miséria que tem é a miséria mental. E antes da miséria física, material acontecer, é a miséria mental. Como eu disse, ontem com todos os... Eu não quero ser repetitivo nisso, mas foi um contraste muito grande. A gente chegava para doar o sanduíche, a água, a coberta, e alguns falavam, eu só quero uma oração, eu só quero conversar. E ontem eu fiquei chocado. Fiquei 3h30 lá na Praça da Sé, na frente do pátio do colégio aqui em São Paulo, quem conhece, e as pessoas queriam conversar, elas queriam falar. E ali você vê que elas só precisam de um estímulo, elas só precisam de um acompanhamento. E a maior parte de nós precisa de estímulo, que esse podcast seja isso. Mas só isso não dá, você vai ter que agir, você vai ter que fazer sua parte, você vai ter que ser vigilante com a tua prosperidade, pela tua família, pela tua vida, pelo país confuso que a gente está. Ninguém nesse momento, Fael, está fazendo um plano para você prosperar. Não tem um anjo da prosperidade ou Exu do ouro fazendo um negócio para você. Não tem, quem faz é você. Se você decidir, o céu se mexe. E o que as pessoas querem é ficar e me dar o hack secreto. Tem uma frase mágica que atrai prosperidade? Tem. Se quiser, eu falo. Opa, agora é a hora, hein? Presta atenção, pessoal. Ó, vocês vão ter que prestar atenção. Só que assim, eu não quero enrolação. Essa é a frase que a pessoa vai fazer e vai dar resultado, vai achar dinheiro num casaco, vai aparecer um cliente. Você não pode viver dela. É para você sentir que ela funciona. Relaxa, respira. Tá? Eu vou falar. Vamos lá? Dinheiro que é meu vem para mim. Aí quando eu falo, imagina notas de $100, 100 reais vindo para você quando se voasse assim. Dinheiro que é meu vem para mim. Dinheiro que é meu vem para mim. Abundância é vida. É o DNA do Criador. Vamos de novo. Dinheiro que é meu vem para mim. Abundância é vida. É o DNA do Criador. Última vez. Dinheiro que é meu vem para mim. Imagine vindo. Abundância é vida. Sinta você indo em lugares, uma casa linda. Abundância é vida. O brilho do sol, os passarinhos, as árvores, as pessoas felizes, você fazendo o que gosta. Abundância é vida. É o DNA do Criador. Eu estou no campo de energia do Criador e ele é próspero. Pode fazer isso todos os dias, antes de dormir, a hora que acordar. Depois volta aqui. O único presente que a gente quer, o único pagamento que a gente quer é que você volte aqui para inspirar mais pessoas.
Porém, está falando aqui um professor, um professor de empresários, que o empresário, se ele ficar só na crença ou só na frase mágica, ele não abrir a porta da loja, ou não fizer apertar o botão da linha de produção para ligar, ou não receber o primeiro cliente, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Então, faça isso para te dar energia, para você sentir que você está num campo de prosperidade. Mas veio uma ideia, haja, porque muita gente não percebe que uma ideia é dinheiro. Uma ideia é dinheiro. Muitos que estão nos vendo já são milionários, mas ainda o dinheiro não veio. Só precisa continuar sendo milionário que o dinheiro vai manifestar. Eu vou de novo usar a expressão da gravidez. Não é só um pontinho que nasce. Se parar ali, se abortar, o que acontece? Interrompe. Aí precisa ir condensando e sedimentando matéria orgânica para aquela criança surgir. O espírito acopla. Há decisões com um mês, com 2 meses, com 4 meses, tem vários debates. Mas o espírito acopla e aí a vida vem. A maior parte das pessoas, elas oscilam. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. E aí, na lei da atração, é assim. Você começa a aglutinar matéria ao seu redor. Através de uma atração magnética. Pouca gente entende. Só que a partir do momento que você briga, você fala, acho que não é para mim. Nesse momento, começa tudo de novo. É um castelo de cartas. Saiu da frequência, ele derruba. A gente tem como mexer, Rafael. Tem como arrumar. Existem programações que a gente tem. É como se fosse um ajuste de rádio. Existem hábitos que a gente tem. Existem ambientes que a gente tem. Existem crenças religiosas terrivelmente poderosas. Crenças de autoestima terrivelmente poderosas. A gente tem que acoplar tudo isso. E a maior parte das pessoas não consegue, não é porque são incompetentes, é porque simplesmente não tem alguém para acompanhar e apoiar. É muito mais simples do que parece prosperar. Por que quem está nos vendo já viu tantos vídeos ou entrevistas parecidas com a minha, contigo, acharam legal, fizeram um dia depois, apagou. Porque não tiveram um acompanhamento, uma continuidade. Eu aprendi a cozinhar feijão com a minha mãe. Mãe, como é que tá o feijão? Filho, você não sabe fazer. Espera aí, a mãe vai fazer. Ah, entendi. Outro dia. Ah, acho que agora eu tô confiante. Posso fazer hoje? Não, hoje não, ainda não. Amanhã. Amanhã, fiz. Não, espera aí, você vai queimar. Vai, arruma. Beleza. Aí, dá pra ir. E aí, mãe, como que vai o feijão? Mais ou menos. Amanhã vamos de novo. Vamos lá. Aí eu começo com a minha mãe. Resumo da história. Filho, faz hoje sozinho. Fiz. Tá bom. Amanhã faz de novo. Fiz. Puta, hoje tá bom. Check, parabéns. É assim, não é a maior parte das coisas. Os orientais sabem disso, nós não. Eu quero ver um vídeo na internet e por causa disso eu tenho que entender prosperidade por minha conta. Cara, a gente estuda inglês a vida inteira, com professores olhando pessoas e não fica bom, ou uma outra língua. A gente vai para a academia, precisa de um professor ensinando a gente. Por que que esse assunto abençoado eu tenho que saber sozinho? De onde que tiraram isso? A gente aprendeu educação com o pai, com a mãe, com os amigos. A gente aprende piada com os outros. É mais simples do que parece. E vamos colocar um tempo aqui para pessoal, para a pessoa colocar um alarme e voltar aqui. Quanto tempo você acha que é legal a pessoa fazer isso? O exercício da frase mágica, uma semana. Vai ter gente que vai ter resultado hoje. Então ponha lá o alarme para você voltar aqui e dar seu relato também, né, pessoal? Vamos lá. Eu tenho uma coisa séria para dizer, que algumas pessoas vão ridicularizar e outras vão entender. Não é para todo mundo, mas no meu estudo, 60% tem dinheiro escondido na aura. 60% de pessoas têm dinheiro escondido na aura. Pensa numa represa. Ela está fechada, tem água do outro lado. Certo? Se eu abrir a represa, o que vai acontecer? O que é essa represa? Os padrões de não aceitação, de não merecimento. Eu vou explicar. Um dia eu fui fazer um passeio, era um passeio meio espiritual. Eu fiquei tão feliz com o trabalho da voluntária, era uma voluntária guia. Eu falei, eu posso fazer uma doação pelo seu dia? Ela, pelo amor de Deus, não, isso aqui é sua doação. Então eu posso fazer pela causa? Não, pelo amor de Deus, não quero. O que é? Essa é uma pessoa com tanta crença religiosa que ela não percebeu que ela poderia falar, olha, meu trabalho é doado, eu agradeço. Você pode doar para alguém, você pode levar, eu vou ficar feliz. Ela ia continuar falando o que ela acredita. O dinheiro não foi para o bolso dela porque ela não quer o problema dela, mas poderia ter ido para outra pessoa, eu podia ajudar. O que ela fez? Ela reteu. A maior parte de nós não acha que pode. Mas já merece. Já é bom, já fez muito pelo outro, já fez muito por si. E o campo de aproximação de fator de atração que eu falo está na aura da pessoa. Só que é como se fosse uma cebola com várias camadas. Na última camada tem uma barreira. E essa camada está junto com o que a gente chama de neurodisposição. Ela está travando. Quando a pessoa começa a fazer essa trava, o que ela faz? Abre a porta e vem. Então a pessoa já é dela o que eu estou falando que ela pode. Não foi o meu exercício que fez ela conquistar dinheiro, ela já conquistou. Só que ela não está abrindo a porta para o dinheiro entrar.
E tem muita gente que tem dinheiro escondido na aura. Se fizesse esse exercício, vai falar assim, Bruno, é impressionante, eu tinha R$300 escondido na aura. Vou dar um exemplo. Uma restituição do imposto de renda que faz 3 anos, uma parte lá que não veio. Uma causa na justiça que está esperando há 5 anos. Um reconhecimento, uma pessoa que pegou dinheiro emprestado e não pagou. Esse dinheiro já é da pessoa? Mas por que não está vindo? Porque ela não está alinhada. Ela está cheia de represas. Ela não diz que o dinheiro é dela também, né? Entende? E outra, às vezes a pessoa encontra R$300 num paletó que estava 8 anos guardado, nem se dava conta, tá, o dinheiro estava lá. Quer ver outra coisa? Muitas vezes alguém quer dar um presente para você. Ela chega na casa dela e fala, nossa, eu tô com esse piano aqui e eu não vou ficar mais esse piano. E eu quero alguém que valorize. Aí ela lembra daquele músico que estava precisando de um piano. Como é que isso acontece? Porque veio na mente da doadora o doador certo. O que é o doador certo? É alguém sem barreiras. Quem que é o doador errado? Desculpa, quem é o receptor errado? É aquele que quer um monte de coisa, mas entre ele e o universo tem barreiras. Não posso, não é para mim, não mereço, não consigo. Quem sou eu nessa vida? Eu sou isso, aquilo. Meu pai disse aquilo, minha mãe disse aquilo, o universo diz aquilo. Quem é dessa cor de pele não pode. Quem é desse olho puxado não consegue. Quem é assim é burro. Quem é assim é errado. Mulher ou homem. Isso tudo está na gente, cara. Por isso, você, eu, nós todos temos dinheiro escondido na aura. Se eu achar que algum padrão de crença meu hoje de manhã, de tarde tem um telefonema, tem um cliente, tem alguém que fala, tem um presente que você recebe, como que as pessoas vão perceber que já está funcionando? É muito rápido. Um vizinho te deu uma fruta, alguém te elogiou, já é sinal de que você está recebendo, você está recebedor do universo. Você já é recipiente. O meu sonho, minha missão é levar para as pessoas a informação sobre a mentalidade de prosperidade, como se fosse uma coisa mínima que a gente ensina para as crianças. Com licença, por favor, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Como que a gente quebra esse padrão? Cara, dá trabalho. Você precisa fazer um intensivo. Esse intensivo é alguns dias. Eu antes tentava fazer em 2 dias, eu já entendi que não dá. A pessoa aparece um dinheirinho e ela acha que está resolvido. Não dá. Inclusive, eu tenho um desafio. Eu gostaria de falar para quem está nos vendo. E eu dá trabalho, porque eu fico 6 dias. Todos os dias, a pessoa sai outra. Cabeça muda, o dinheiro aparece, tem gente que tem dinheiro, revela dinheiro no segundo dia, tem um cliente novo, libera grana, tem gente que uma coisa que estava perdida, ideias, porque prosperidade é ideia milionária. A pessoa acorda e fala, cara, não tem um terreno da avó ali parado, ninguém está usando. Ou vou, estava pensando em fazer um festivalzinho aqui de música, aí eu pôr uns food truck, a pessoa com ideia, ela alavanca. Isso é verdadeira prosperidade. E umas coisas que eu queria falar para quem está assistindo, presta atenção nisso que ele está falando. Desde que a gente se conheceu, a gente pegou uma amizade, a gente conversa praticamente amigo aí, desde criancinha, né? Todos os dias a gente bate um papo aí. O Bruno já me deu várias dicas de coisas que ele está falando aqui, mas mais aprofundadas. Quem ficar até o final vai ter a oportunidade, que eu estou aplicando e estou vendo um resultado gigantesco. Então, se eu estou aplicando e estou vendo um resultado, você vai aplicar e vai ter resultado também. É simples, a matemática é essa. Então, aproveita, fica até o final, que vai ter coisa muito boa aqui para a gente poder compartilhar com você que está assistindo. O que eu criei foi um desafio. Eu estou fazendo isso por um tempo de teste. Esse desafio é apenas R$62, o que, por Deus, eu já cobrei R$2.500 para entregar. Nesse desafio, eu vou fazer nessa energia. Então, qualquer um pode entrar. Aquele que achou que é barato demais, não tem pegadinha. Você vai me ver lá, eu vou estar lá com toda a energia e você vai falar, ô Bruno, não tem pegadinha. Agora, só não funciona para quem não assiste. Vai fazer o desafio, são 6 dias e nós vamos mexer em todas as áreas, em detalhe, fazer exercício, fazer prática. E a pessoa vai entender base e fundamentos. Então, posso pôr o link aqui? Você põe para mim? Tem um QR Code no canto aqui da tela e tem o link na descrição e primeiro comentário fixado. Pessoas perguntam onde fazer. Vou repetir, hein, pessoal? Primeiro comentário fixado, que se observar aqui vai estar o link. Na descrição vai ter o primeiro link que você vai ver, vai ser do desafio, e se você está na televisão, o QR Code está na tela aqui. Show de bola. E por que eu falo isso? Porque eu já fiz muito, na pandemia, eu fazia só de graça. Não é bom, as pessoas não valorizam. Aí eu fiquei meio puto da vida e só comecei a ter programa de 15 mil. Aí muita gente que podia pagar 2, 3, 1.500, você falou, pô, Bruno, você ficou muito longe. Eu falei, não, espera. Então, de tempos em tempos, eu faço as doideiras, para ninguém reclamar. É um valor abençoado. É um valor abençoado. Olha, o primeiro encontro que a pessoa fizer já vale a pena, mas vai até o final, porque é uma coisa atrás da outra. Eu sou químico de formação, mas eu estudei muito desenvolvimento pessoal, espiritualidade, tenho 35 livros, e eu peguei não só estes 2 livros que eu trouxe aqui, mas vários outros, e a minha experiência. Se você concorda comigo,
Fala, é meu e eu vou buscar. Bate no peito e diz, é meu e eu vou buscar. Que é essa energia desse podcast de hoje. O é meu eu vou buscar. É seu, você vai buscar. Bate no peito e diz, eu posso, eu mereço, eu sou digno, eu tenho direito. Porque você é uma porta aberta para o sensacional. Você merece o sensacional. Muito obrigado por hoje. A gente se vê em breve, com certeza. E faça o meu desafio, que vocês vão ver que incrível que é.